seja o lugar de morar do seu tio, irmão de Rebeca. Então, nós vamos estar fazendo menção no capítulo de número 28, e aqui vemos as últimas instruções de Isaac para com Jacó. Versículo número 1 diz assim, Gênesis 28, 1. Isaac chamou a Jacó, e abençoou e ordenou-lhe, dizendo-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã-Arã, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, ao qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú, nessa situação, quando deu que seu pai Isaac chamara Jacó, abençoando Jacó, dando-lhe ordem para que andasse na presença de Deus, não se emendasse com as filhas de Canaã, não se tomasse nenhuma mulher da terra de Canaã para ser por sua mulher, mas que sim fosse a terra de Padã-Arã, para que assim fosse lá ter um arameu chamado Betuel, irmão de Rebeca, para as filhas da geração de Betuel tomar mulher para ser sua mulher. Então, ele vendo isso, ficou muito perturbado. Já era perturbado, Esaú se tornou mais perturbado ainda, porque seu pai abençoou a Jacó e deu ordem. E o versículo número 7 diz assim, Gênesis 28, versículo 7. E que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e se fora a Padã-Arã. Ou seja, Jacó andava, glória a Deus, na direção de Deus e na obediência. É muito bom, muito precioso aquele que serve a Deus, aquele que vive para Deus, aquele que faz a vontade de Deus, andar debaixo da obediência. Porque quando entra desobediência, aí as coisas mudam de direção, as coisas mudam os seus finais. Geralmente os seus finais não são corretos, não são direitos, não são finais grandes, nem prósperos, são finais perturbadores, finais com situações depressivas, situações terríveis e contraditórias devido ao nome do Senhor. Mas quando anda na direção, na vontade de Deus, debaixo da ordenança, debaixo da obediência, aí o futuro é grande, é abençoado, protegido, guardado pelo Senhor, aquele que fez os céus e também a terra. Glória ao nome do Senhor. Então, a partir do versículo 10 diz assim: partiu por Jacó de Berseba e pôs de Arã, a terra dos parentes de sua mãe, ou seja, de Rebeca. Versículo número 11 diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Aqui acontece um grande fenômeno da parte de Deus, quando Jacó está na viagem, ele está indo para casa
do irmão da sua mãe, ou seja, da casa do seu tio. Glória ao Senhor, e no meio do caminho, porque o dia já tinha sido vencido, já tinha sido posto o sol, então não dava mais para viajar, ele estava viajando lá dentro. E o que ele tinha na mão era somente um cajado de pastor e uma botija de azeite, glória ao nome do Senhor. E a Bíblia nos diz aqui no versículo número 12 que, aleluia, ele sonhou um sonho. Mas antes do versículo de número 12, no versículo ainda de número 11, ele pegou uma das pedras que ele achou naquele território, naquele lugar, e pegou aquela pedra, como ele não estava levando a sua mobília, não estava levando a sua mudança, não estava levando provisões de roupas, nem de vestimenta, nem cobertores, nem muito menos travesseiro para se encostar na cabeça. Ele tomou uma das pedras daquele lugar e usou como travesseiro, e deitou sobre aquela pedra, e naquela pedra encostou a sua cabeça. E no versículo número 12, nos diz a Bíblia que ele teve um sonho, e que não era realmente um sonho natural, era uma revelação de Deus, um sonho para a vida de Jacó. E agora ele sonha um sonho, e ele vê, como diz no versículo de número 12, uma escada posta na terra, glória ao Senhor, cuja o final do degrau estava tocando naquela terra que ele estava deitado, e o topo do final dos últimos degraus tocava ao céu, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E ele via nessa escada que os anjos de Deus subiam e desciam nessa escada. Havia uma movimentação espiritual, havia, glória ao nome do Senhor, uma manifestação extraordinária e sobrenatural naquela escada, glória ao nome do Senhor. E o versículo de número 13 vai dizer assim: e este é o Senhor estava em cima dela, ou seja, em cima da escada, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Ponto e vírgula. O Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Ponto e vírgula. Ou seja, Jacó, quando olha para aquela menção, eu creio que Deus, aquela revelação, já aponta que para Jacó havia, glória ao nome do Senhor, uma possibilidade de entrar nesta frase maravilhosa: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, glória ao nome do Senhor. Ponto e vírgula. Eu creio que ele entendeu que havia uma possibilidade de ele entrar nessa frase e ficar dessa forma: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, glória ao nome do Senhor. E o versículo número 14 vai dizer assim, ou melhor, o versículo número 3 diz assim: e o Deus de Isaque, esta terra em que está deitado, pagarei a ti e a tua semente. Versículo número 14: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. A tua semente serão em ti, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Deus novamente repetindo, aleluia, a promessa que ele fez com Abraão e a promessa que ele fez com Isaque. Agora repete a mesma promessa a Jacó. Bendito é o nome do Senhor, o herdeiro da promessa, aquele que era digno da vitória, da bênção da parte de Deus, porque foi chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus para uma grande e poderosa obra. Bendito é o nome do Senhor. E ainda diz mais a palavra de Deus no versículo de número 15: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Bendito é o nome do Senhor. Então a promessa de Deus para Jacó
contigo, aonde você for, eu irei contigo, aonde você estiver, eu estarei contigo. E outra coisa, ainda te guardarei, te protegerei, aleluia, até que toda a minha palavra se cumpra em sua vida, aquilo que eu tenho dito a ti. Bendito é o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Então, aleluia, nós vemos no versículo de número 16, aleluia, Jacó acorda e que passava aquela noite, naquela visão, naquela revelação do sonho, era uma revelação divina para a sua vida, Deus se manifestando a Jacó de uma forma bem forte, poderosa, gloriosa, maravilhosa, sobrenatural, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Então Deus se manifestou, aleluia, em Jacó em sonho, apareceu a ele em sonho, naquele lugar, glória ao nome do Senhor, lugar que era conhecido pelo nome, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, conhecido como uma cidade de luz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jacó, ele estava andando realmente na direção, no caminho, na presença de Deus e na vontade de Deus, porque a Bíblia, aleluia, nos afirma, aleluia, que aqueles, aleluia, que andam em Jesus não andam em trevas, glória ao nome do Senhor, ou aqueles que andam no caminho de Deus não andam em trevas, porque Deus é luz, Jesus é luz, o Espírito Santo é luz, glória ao nome do Senhor. E aquele que anda em Deus ou anda em Jesus, aleluia, não anda em trevas, não anda na escuridão, mas anda na luz, aleluia. E Jacó, aleluia, dormiu, aleluia, naquela cidade que se chamava Luz, aleluia. Mas agora, aleluia, nós vemos uma mudança, aleluia, de nome para aquele lugar. Glória ao nome do Senhor. A partir do versículo de número 16, nos diz assim a palavra: e acordou Jacó do seu sono e disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Versículo de número 17: entendeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus, bendito é o nome do Senhor. Então a casa de Deus, aleluia, no mundo espiritual, no mundo em que Deus se manifesta, glória ao Senhor, glória a Jesus, porque Deus é poderoso para se manifestar no invisível e no visível, glória ao nome do Senhor, assim como ele se manifestou a Jacó, aleluia. Então, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. O lugar chamado casa de Deus é onde Deus se manifesta, é a porta dos céus, é um lugar terrível, porque há a presença de Deus manifestada no lugar chamado casa de Deus, glória ao nome do Senhor, porque Deus se manifesta nesse lugar e mostra, aleluia, o seu poder, mostra a sua palavra, aleluia, ele se manifesta entre, aleluia, os seus servos, glória ao nome de Jesus, aleluia, glória ao nome do Senhor. E ele disse: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Glória ao nome do Senhor. Versículo de número 18: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, ou seja, aquela pedra que ele usou, aleluia, para dormir, para encostar a sua cabeça, como se fosse um travesseiro, aleluia, porque ele usou a pedra como se fosse um travesseiro para dormir naquele lugar. A Bíblia vai nos dizer que Jacó pegou a pedra, colocou por coluna, glória ao nome do Senhor, aleluia, no versículo de número 18, no capítulo 28 de Gênesis, e a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Jacó pega o azeite e derrama sobre a pedra, bendito é o nome do Senhor, ou seja, consagrando aquela pedra, aleluia, como, aleluia, uma pedra, aleluia, no nome de Deus, a pedra, glória a Jesus, de fundamentação,
no versículo de número 19, ele faz essa afirmação dizendo: e chamou o nome daquele lugar Betel. Betel, aleluia, na tradução original quer dizer casa de Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, aleluia, o versículo de número 19 vai dizer que, porém, o nome daquela cidade era Uz, mas agora, por causa da revelação que Deus revelara a Jacó, glória ao nome do Senhor, aquela cidade que era Uz, aleluia, foi ainda melhorada, glória ao nome do Senhor, passou a ser, aleluia, algo poderoso, extraordinário, casa de Deus e porta dos céus, glória ao nome do Senhor. Aquele lugar agora era mais do que especial, porque era uma abertura na dimensão espiritual, aleluia, para revelar o poder e a presença de Deus naquele lugar, glória ao nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo de número 20, aleluia, Jacó faz um voto a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, botando voto e dizendo assim, aleluia, se Deus for comigo, Ele guardar nesta viagem que eu faço, Ele é pão para comer, é vestido para vestir, versículo de número 21, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E versículo de número 22, para finalizar, diz assim, e esta terra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então Jacó, aleluia, faz um concerto com Deus ali naquele lugar, aleluia, naquele ponto em que aquela pedra, aleluia, foi erigida como pedra, como coluna, aleluia, como pedra, aleluia, nós chegamos à esquina, bendito é o nome do Senhor, aleluia, como um alicerce da casa de Deus, aleluia, ele colocou aquela pedra, aleluia, identificando que aquele lugar ali agora era a casa de Deus, é Betel, glória ao nome do Senhor, e que se ele fosse, aleluia, na sua viagem, e Deus desse para ele, aleluia, pão para comer, e vestido para vestir, quando ele tornasse para aquele lugar, Deus seria o seu Deus, aleluia, e ele daria o dízimo de tudo que ele recebesse nas suas mãos, tudo que ele conquistasse, ele daria o dízimo. Então, o dízimo é para quem acredita, o dízimo é para quem é agradecido, porque esta é uma forma de Jacó, aleluia, glória ao nome do Senhor, agradecer a Deus por aquilo que Deus libera, bendito é o nome do Senhor, porque tudo que o homem tem, tudo que o homem conquista, glória ao nome do Senhor, é exatamente, aleluia, glória a Jesus, aleluia, uma grande bênção que Deus projeta e prepara para o homem, principalmente quando o homem anda na presença de Deus, aleluia, e tem, aleluia, graças a Deus, temor de Deus na sua vida. Então, tudo aquilo que ele possui, que ele conquista, não é ele que está conquistando, não é ele que está adquirindo, é Deus que está fazendo ele possuir, ter aquilo, aleluia, e lógico que mais necessário é um coração alegre, um coração voluntário em dar a Deus, aleluia, aquilo que a Deus é devido, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, porque, aleluia, somente quem tem voluntariedade, aleluia, quem dá voluntariamente, quem dá por alegria, quem dá, aleluia, por gratidão a Deus, é aceito o dízimo, é aceito a oferta, aquele que é agradecido é Deus, não é obrigatório o dízimo, não é obrigatório, aleluia, dar oferta, glória ao nome do Senhor, mas aqueles, aleluia, que temem a Deus, aleluia, por ter um coração agradecido, voluntário, o coração, aleluia, voltado a Deus, ele tem, aleluia, a Deus, no seu sentimento, aleluia, a Deus, em servir a Deus, aleluia, de agradecer a Deus por alguma coisa, aleluia, como não podemos dar a Deus, aleluia, a Deus, naquilo que realmente, aleluia, a Deus, deveríamos dar por nossas habilidades, aleluia, e limitações, aleluia, pelo menos aquilo que podemos dar a Deus, vamos dar a Ele,
Senhor. Então, se Deus me deu condição para me ter, para me possuir, então eu posso com estas coisas também glorificar o nome do Senhor, aleluia. Dar testemunho de que Deus pretendeu, aleluia, para a minha vida, todas estas coisas, bendito é o nome do Senhor, que é uma grande realidade que veremos nessa trajetória em referência a Jacó. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Então, aleluia, no capítulo de número 29, Jacó, aleluia, está indo, aleluia, a caminho de Padarã, e agora ele chega até junto ao poço de Arã. Bendito é o nome do Senhor. Mas nesse poço acontece algo muito engraçado, aleluia, porque, glória ao nome do Senhor, o poço era o único poço, aleluia, e esse poço alimentava todos os rebanhos, aleluia, da cidade de Arã, aleluia, os pastores traziam os seus rebanhos, aleluia, e se juntavam em volta do poço de Arã, aleluia, para que todos os rebanhos se ajuntassem e ficassem juntos, e na mesma hora, aleluia, já juntava todos aqueles pastores para remover a terra de cima do poço, porque o poço era grande, assim a terra também era bastante grande e pesada, então precisava de muitas pessoas para estar removendo a sua terra, aleluia. Lá no capítulo de número 29, depois de Jacó chegar ao poço, Jacó fala para aqueles homens daquela terra, dizendo: meus irmãos, onde nós somos, eles disseram: nós somos de Arã, aleluia. E aí Jacó pergunta: e na hora como é que vai? Aleluia. Ou seja, ele está perguntando, aleluia, louvado seja Deus, do irmão, aleluia, de Rebeca, sua mãe, glória ao nome do Senhor. E pergunta também se eles conheciam a Labão, aleluia, glória ao nome do Senhor. E disseram: ele está bem, está tudo bem com ele, glória ao nome do Senhor. E Raquel, sua filha, está vindo aí com o seu rebanho, aleluia, com o rebanho das ovelhas, glória ao nome do Senhor. E aí eles querem apressar para que, aleluia, Jacó quer apressar para dar, aleluia, que beber o rebanho para aqueles homens começarem o dia sendo produtivos e trabalhando, aleluia. Mas os homens dizem para ele: agora nós temos que esperar todos os rebanhos se juntarem aqui em volta do poço, para no momento dar água a todos os rebanhos de uma vez só. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E no versículo de número 9, no capítulo 29, a palavra de Deus vai nos dizer assim: estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Então Raquel, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. A filha, aleluia, de Naor, aleluia, o melhor filho de Labão, aleluia, louvado seja Deus, que era a neta, aleluia, de Naor, glória ao nome do Senhor. Ela era pastora, Raquel era uma pastora, bendito é o nome do Senhor. As pessoas dizem que não existe pastora na Bíblia, então está aqui o exemplo claro de que existe pastora na Bíblia. Raquel era uma pastora. Capítulo 29, que vem no versículo 9. Raquel era pastora, estando ele ainda falando com eles, versículo de número 9, do capítulo 29. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E versículo número 10 é assim: e aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, e beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. Glória ao nome do Senhor. Mas por que Jacó chorou quando beijou a Raquel? Com certeza, nós irmãos, é porque, aleluia, houve ali uma resposta da parte de Deus, porque Deus disse que seria com Jacó. Ele poderia ser em qualquer outra parte, aleluia, da terra,
conhecendo pessoas estranhas, pessoas que nunca tinha visto na sua vida, porque assim por assim dizer, aquela família não conhecia e nunca tinha visto na vida, mas era parente seus, era família sua, glória do Senhor, era parente da sua mãe, aleluia, mas porque ele acertou na primeira, porque ele foi no lugar certo, ele foi no poço, aonde quer fonte, aleluia, tem resposta, bendita nome do Senhor, aonde quer fonte, aleluia, produz, aleluia, no lugar de Deus, resposta, produz, aleluia, glória ao nome do Senhor, certeza, aleluia, de acertar, glória ao nome do Senhor, e de não errar, a fonte tem água, e a água limpa, a água, aleluia, renova, a água lava, a água sacia sede, a água, aleluia, Deus, glória ao Senhor, serve, aleluia, para purificar, para molhar, para tratar, aleluia, para limpar, remover a sujeira, glória ao nome do Senhor. Então Jacó estava no lugar certo, ele estava na ponte, aleluia, por isso é bom, aleluia, que o servo de Deus e a serva de Deus esteja na ponte para receber a sua bênção, a sua vitória. O lugar da vitória é o lugar da ponte, o lugar da bênção, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Então, como Deus prosperou o caminho de Jacó e fez com que ele encontrasse, aleluia, a filha, louva a Deus, do seu tio, bendito é o nome do Senhor, então, aleluia, o seu coração se alegrou, porque ele viu Raquel, aleluia, a sua prima, a sua parenta, e alegrou, bendito é o nome do Senhor, e chorou, e aquele choro não foi de tristeza, eu tenho certeza, foi um choro de alegria, e ele testificou a ela, glória ao nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, o que acontecera com ele, e o que ele havia, aleluia, nós tivemos que fazer ali naquele lugar, bendito é o nome do Senhor, de forma que quando, aleluia, Raquel ouve, aleluia, a fala de Jacó, ela corre para a casa de seu pai Labão, para colocar todas aquelas coisas que Jacó havia falado, bendito é o nome do Senhor, aleluia, que os irmãos possam ficar, aleluia, com essa palavra em nome do Senhor, amém.